No capítulo 14, nós vamos falar o seguinte: os israelitas querem voltar para o Egito. Óbvio, depois de um relatório desse, dizendo que vão enfrentar um povo numeroso e gigante, o povo parece que esqueceu de Deus e começou a ficar com medo. Não, a gente vai voltar para o Egito, a gente não quer morrer aqui. Né? Capítulo 14. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Então o medo foi tão grande que o povo começou a chorar de desespero. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhe disse: se morréramos na terra do Egito, ou se morréramos no deserto. Ou seja, nos trouxesse dos teatros do Egito para a gente deixar de morrer lá para morrer aqui, Deus. É isso que eles queriam dizer, falando para Moisés e Arão, né? Nos tirasse de lá para morrer aqui. E porque nos traz o Senhor a essa terra, para que cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltar para o Egito? Não é melhor a gente voltar? Que aqui a gente vai morrer, nossas esposas e filhos vão ser escravos. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Eles já tinham o capitão dele era Moisés. E eles tinham subcapitães que eram os líderes das tribos. E eles tinham um sacerdote, uma família sacerdotal, que é quem tomava ali a decisão ao lado ali, estava ali sempre ao lado de Moisés ali, como uma força também de liderança. Então eles simplesmente decidiram levantar um novo capitão para exercer, ou seja, desconsiderou totalmente a liderança de Moisés. E lembra no capítulo que eu li anteriormente que o que Deus fez com Miriam ao desafiar, ao questionar a liderança de Moisés. Veja que o povo está murmurando e questionando de novo a liderança de Moisés. Então veja como o povo não teme a Deus, esquece do poder de Deus, esquece o que Deus é capaz. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que expiraram a terra, rasgaram as suas vestes, ou seja, caindo sobre os seus rostos, é colocar o rosto em terra. Rasgar as vestes também simboliza ali um apelo maior, né? Ou seja, eles estão ali querendo demonstrar a sua sinceridade de coração. Quando se rasga as vestes para falar com Deus, a mostrar a veracidade da sua oração, do seu pedido, o quão forte ali é o seu contato com Deus, a sua sinceridade de coração. E aqui eles estão fazendo isso para se expor ali por meio da congregação, né? Eles rasgaram as vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra boa, gente. É terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará. É uma terra que mana leite e mel. Então a preocupação de Josué e Caleb era agradar a Deus. Porque se eles agradassem a Deus, era a favor contada, era uma guerra vencida. Porque Deus estaria no controle. Então somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temas. Então, ou seja, Josué e Caleb estavam enaltecendo a potência que era o povo de Israel com a mão de Deus, certo? Para não temer. Então disse toda a congregação que os apedrejasse. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Então, lembra que eu falei, se a ira de Deus foi grande quanto a irmã de Moisés, quando ela questionou a liderança dele,
Deus não deixava ser questionado o seu poder, a sua decisão de ter levado eles até ali, e não se deixava questionar nem o seu escolhido, o seu líder, que era Moisés. O seu líder não, né? O líder que ele havia levantado, o líder do povo. Então o povo estava questionando, certo? Duas coisas. Primeiro, a intenção de Deus levar eles até ali, ou seja, a vontade de Deus, a promessa de Deus, e questionando a liderança de Moisés, porque mandaram levantar outro capitão. Um capitão para a gente voltar para o Egito. A gente quer voltar a ser escravo. Então a ira de Deus deve ter sido tremenda. Deus deve ter se irado demais com o povo. Esse povo não cansa de murmurar. Chegar ao ponto de instigar, de levantar a hipótese, a situação de apedrejar esses 4 líderes, que eram Moisés, Arão e os seus auxiliares, Josué e Caleb, que foram os espias que ficaram do lado deles, foram os únicos que ficaram do lado deles. Vamos apedrejar, esses são doidos, vamos apedrejar eles e vamos embora para o Egito, que eu não quero morrer aqui não. E aí o Senhor falou a Moisés: até quando provocará o meu povo, e até quando não me crerão por todos os sinais que eu tenho feito? Eles esqueceram do que eu sou capaz. Com pestilência, agora eles vão receber o castigo que merece. Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores dessa terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. E se matares este povo como um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão e dirão: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que eles tinham jurado, por isso os matou no deserto. Então isso é o diálogo brilhante, bonito que Moisés tinha, a intimidade que Moisés tinha com o Senhor. O Senhor estava tão irado que eu vou acabar com tudo. Então Moisés chegou conversando com ele, dizendo: Senhor, o Senhor vai matar esse povo, embora ele mereça, em outras palavras, né? Embora eles mereçam, mas se o Senhor matar esse povo, o seu povo, todos os outros povos vão dizer: olha, vão dizer que o Senhor não foi capaz de colocá-los na terra prometida, por isso os matou. Então essa vai ser a sua fama. Agora, pois, eu rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua beneficência, e como também perdoaste a esse povo, desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, os perdoei. Então, ou seja, ele exaltou ali a Deus, falou o quão poderoso ele era, o quão bondoso ele era, o quão longânimo ele era, paciente, né? Então, Deus afirmou que iria perdoar a intenção do povo. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas
os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do mar. Então, Deus fez o seguinte, Deus disse, ó, vou acabar com tudo agora, vou acabar com eles agora, porque eles estão desafiando a minha decisão, estão desafiando quem eu levantei para ser líder deles. Estão querendo levantar outro capitão e voltar à terra prometida. Não, o caminho é para frente, não é para trás. Eu vou punir, eu vou castigar com pestilência, eu vou acabar com tudo. Então, com esse diálogo com Moisés, Deus disse, não, vou castigá-lo, mas não desse jeito. Realmente, como se Deus dissesse, se eu castigasse eles aqui, eles morressem, essa seria a fama de Deus, talvez, né? Por não ter conseguido colocar o povo dele na terra prometida. Mas o castigo que Deus derramou ali sobre o povo de Israel é o seguinte: eles não, nenhum deles, nenhum dos homens que conseguiram sair do Egito, eles teriam esse privilégio de possuir a terra prometida. Deus prometeu apenas a Caleb. Só Caleb, de todos esses homens, seria o único homem, porque Caleb foi o único que chegou ali com autoridade, falou e disse que a gente era capaz de vencer. Ou seja, o espírito de Caleb era outro, era um espírito de animador, um espírito com esperança e crendo que Deus iria vencer. Então, para Caleb foi o único homem que Deus determinou que seria o único que entraria dos que saíram do Egito a possuir a terra prometida. Mais tarde também Josué. Então foram os únicos. Então o castigo de quem murmurou recebeu o castigo sim. E aqui falou que foi a 10ª vez que o povo murmurou contra o Senhor. 10 pragas, 10ª vez. Ou seja, Deus manifestou 10 vezes a ele no Egito. Depois manifestou a eles na travessia do mar. Se manifestou no deserto, providenciando todas o maná, as codornizes. Providenciou tudo, mesmo a água. E mesmo assim o povo continuou murmurando. Aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste, não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Josué não falou ali naquele momento, mas estava ali ao lado de Caleb, concordando, compactuando com a ideia de Caleb de que eles poderiam vencer, inclusive até rasgou as suas vestes. Então Deus falou com Moisés, e Moisés transmitiu ao povo, devido a essa murmuração, o castigo que ele ia receber, porque toda vez que eles murmuravam, recebiam um castigo de Deus. Os murmuradores eram mortos. Então, aqui, para não matar todos, porque a quantidade foi muito grande, o castigo deles seriam esse. Eles não iriam herdar a terra prometida. Essa terra que eles iam batalhar não seriam deles. Eles não iriam usufruir dela, e sim os seus filhos, a sua descendência. Porque quem tinha de 20 anos para cima, os únicos que conseguiram herdar essa terra foi Josué e Caleb. Quem tinha de 20 anos para cima, que saiu do Egito, ninguém conseguiu possuir a terra prometida. Certo? Então quem tinha 20 anos para baixo, as crianças, os adolescentes, os jovens, eles realmente não entraram nessa contabilidade. Mas os vossos filhos, e que dizeis, por pressa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vos desprezaste. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Ou seja, cairá. Deus está aqui não dizendo que vai cair. Não estava falando no tempo presente.
O castigo dele viria no tempo vindouro. Que eles iriam batalhar, o castigo deles seria eles iriam batalhar por essa terra. Iriam conquistar, mas não iriam usufruir dela. Apenas de 20 anos para cima, Josué e Caleb e a descendência que viria após eles. E vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Então, se a terra ia ser possuída agora, já tinham chegado ali naquela terra, eles passariam 40 anos, justamente seriam 40 anos de guerra, e para passar esses 40 anos, para que essa geração morresse, e essa geração que era filha, que era novinha, e os que iriam nascer, essa geração é que faria o usufruto dessa terra. Então foram 40 anos. Segundo o número dos dias em que expiasse essa terra, 40 dias, cada dia representará um ano. Então, representando os 40 dias que eles tinham expiado, cada dia representando um ano aí, né? Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, conhecereis o meu afastamento. E os homens de Moisés que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Então os 10 foram 12. Josué e Caleb foi um desses 12. Josué e Caleb não entrou, obviamente, nessa conta, porque eles haviam recebido essa bênção de usufruir da terra prometida. Mas os outros 10, Deus disse que iria puni-los, porque eles causaram todo esse tumulto, toda essa inflamação, e iriam punir eles com uma praga, né? E eles morreriam com essa praga, né? Agora Josué e Caleb, que eram um desses homens que foram espias, ficarão com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se constritou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que quebrantas o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Não suba, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Ou seja, depois deles ter cometido a tolice e visto o castigo que Deus colocou, que foi muito pesado, nenhum deles iam conseguir usufruir na terra com leite e mel, ou seja, eles viveriam no máximo 40 anos. Deus já determinou o prazo de vida deles. Eles viveriam até 40 anos. Quem fosse de 20 anos para cima, viveria até 40 anos. Não viveria mais que isso, porque eles morreriam ali nas batalhas e no deserto. Não iriam usufruir da terra prometida. E Deus também determinou o prazo para que conquistasse essa terra prometida, que foi 40 anos. E também, eles ficaram desesperados, não vamos subir no monte, vamos adorar a Deus, vamos nos humilhar lá para Deus me perdoar. Moisés disse: nem adianta. Deus não está no meio de vós mais não. Nem adianta você subir. Se você subir, ele vai ferir vocês. Fica quieto na tua, vocês já fizeram a besteira. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois porquanto vos desviaste ao Senhor, e o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do manto, mas acerca do concerto do Senhor, e Moisés não se apartara do meio do arraial. Então, ou seja, eles ficaram teimando, querendo subir no cume do monte, mas eles dizem: não adianta, vocês vão morrer à espada nessas guerras. Vocês vão morrer à espada, não vai adiantar. Deus só vai manter vivo Josué e Caleb. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitaram na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. Então teimaram em subir, e subiram. E como Moisés falou, Moisés ficou lá, disse: não suba, não adianta. Subiram para adorar a Deus, foram vistos pelos amalequitas e os cananeus daquela terra, e eles foram lá e mataram eles. Os que subiram, né?